celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás a segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, pastor Marcos. Bom dia, comunidade. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Sintonia com a Alma. É um momento para a gente compartilhar, ouvir boa música e ter um momento de reflexão. Que bom que você está nos acompanhando. Seja bem-vindo, bem-vinda a esse nosso encontro nessa manhã, nesse dia, e que nós possamos desfrutar desse momento tão especial. E como ouvimos nesse hino, Deus é fiel. Deus é fiel, Rafael. Sim, Deus é fiel, por mais que às vezes a gente não acredite, ou a gente não confie nisso. A gente fala, a gente diz, mas a gente às vezes parece que quer confiar na nossa própria força, vontade. Eu não sei, acho que isso é do ser humano, né? Essa autoconfiança, não sei como é que eu posso denominar isso. Talvez seja a ideia de que a gente possa ter as rédeas nas mãos, né, de tudo da nossa vida, controlando. E o que a palavra nos ensina é que Deus é quem tem o controle, né? Sim. É Ele quem nos dá a vida, a possibilidade, e confiar a nossa existência, os nossos projetos, os nossos planos, nossos sonhos nas mãos de Deus, é também se permitir ser surpreendido de uma forma em que Ele age e nos surpreende. Amém. Esse é um exercício, um aprendizado. Um exercício. Mas vamos ouvir mais um hino, Rafael? Sim, vamos. Vamos Claro. ouvir.
que houver, sempre Ele será a água que mata minha sede, o pão que sacia minha fome, a paz que domina e consome tanta guerra aqui dentro de mim. Ontem Ele foi, hoje Ele é, haja o que houver, sempre Ele será. Ontem Ele foi, hoje Ele é, haja o que houver, sempre Ele será. A brisa que sopra no campo, a fonte que nasce da serra, sempre será sal da terra, a estrela de cada manhã. Ontem Ele foi, hoje Ele é, haja o que houver, sempre Ele será. Ontem Ele foi, hoje Ele é, haja o que houver, sempre Ele será, sim será. Quando eu ouvia você cantar, Rafael, veio ao meu coração essa percepção de como é bom a gente se sentir segurado por Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Essa confiança de que essa fidelidade de Deus está presente na nossa vida, né? Tantas coisas mudam na nossa existência, nossa caminhada, mas Deus continua sendo Deus. Eu vejo assim, a gente fala sobre a Bíblia todo domingo, a gente fala da história de Jesus, né, antes inclusive do Antigo Testamento, e Deus fala de como Ele é fiel ao seu povo, né, desde lá do Antigo Testamento, né, na época do Egito, e Deus sempre manteve a sua palavra, a sua fidelidade, a promessa que foi feita. Exatamente. Quem sempre tenta burlar essa, ou não crer nessa fidelidade, é o ser humano, né? Por aquilo que nós já falamos antes. Acho que é uma tendência nossa, né, de nos desviar do caminho, não acreditar na fidelidade, na palavra que o Senhor diz. E o Senhor diz: a minha palavra te basta. Te basta. Né? E a gente às vezes quer ajudar Deus nesse processo, não é verdade? Sim. E esse é o grande desafio de um aprendizado na nossa caminhada espiritual, é aprender a confiar. Porque a confiança, ela nos leva a nos lançar aos cuidados de Deus, nos braços de Deus, sabendo que Ele tem essa promessa e esse cuidado, e que Ele é fiel, e que a sua palavra não é como uma palavra humana, que hoje a gente diz uma coisa e amanhã muda. Ela permanece, ela é verdadeira, e ela faz toda a diferença, né, na vida daqueles que confiam, e que pode lançar nas mãos de Deus, sabendo que Ele não vai desamparar, Ele vai estar ali presente, cuidando. E essa certeza move o nosso coração e nos dá alegria e esperança. Sim, eu sempre lembro de uma pessoa que foi bem importante assim na minha caminhada, talvez ela até ouça a gente, a Dona Norma Sellner. Foi uma pessoa que, quando eu comecei a tocar na igreja, né, na Paróquia Cristo Redentor, ela tinha um grupo de louvor, e uma palavra que ela sempre dizia, todo ensaio, por isso que não me sai da cabeça: Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona os seus filhos, né? E assim a gente pode confiar nas promessas que Ele tem para nós aqui. Exatamente. Certos de que Ele não nos abandonará.
O profeta Isaías chega a dizer isso, né? Ele diz, olha, mesmo que uma mãe abandone, que é muito difícil e infelizmente acontece, mas Deus não abandonará os seus filhos. Essa é a convicção e a certeza que nós podemos ter. Amém. Mas a reflexão de hoje, Rafael, vai numa direção de identidade. Uma das coisas que Jesus gostava de fazer era pergunta. A pedagogia de Jesus é perguntar. Ele faz várias perguntas. E as perguntas de Jesus eram provocativas. Eram perguntas até desconcertantes, porque elas geravam na pessoa o movimento de pensar e de colocar de fato aquilo que estava no seu coração, e não mascarar. Aliás, uma das artes é fazer boas perguntas, né? Fazer boas perguntas é um grande desafio. Às vezes nós nos preocupamos tanto com as respostas que perdemos a capacidade de fazer perguntas. E é importante a gente não só fazer perguntas, e perguntas relevantes e importantes, mas também ouvir que outros nos perguntem. E aí eu lembro também que eu fiz terapia, né? Em todas as sessões praticamente, o terapeuta ele vai perguntando. Perguntando, sim, também. Ele vai perguntando, ele vai fazendo você lá mexer no teu baú, no teu coração. Sim. E é interessante porque a cada encontro, né, perguntas novas eram feitas e eu conseguia fazer uma conexão com a existência ou com o momento que eu estava vivendo. E por que coloco isso? Porque o texto que eu quero ler também Jesus faz perguntas. Ele pergunta sobre o que as pessoas estão falando sobre ele. E ele pergunta aos seus discípulos o que eles pensam sobre Jesus. É uma narrativa que está lá em Mateus, capítulo 16, que eu quero ler. Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está no céu. Quem as pessoas dizem que eu sou? Interessante essa pergunta que Jesus faz. Ele quer saber o que as pessoas estão falando sobre ele. Sim, estão pensando sobre ele, né? Estão pensando, né? Ele tem interesse e ele pergunta aos seus discípulos o que eles estão ouvindo da multidão, das pessoas ao redor, né? E aí vem várias respostas, né? Então, alguns dizem que ele é um dos profetas, que ele é o João Batista, o outro Elias, porque tinha uma ideia, uma compreensão de que esses profetas voltariam e trariam de novo uma mensagem, né, uma nova direção para o povo de Israel. Sim. Então, o povo via em Jesus uma relação com esses profetas. Se a gente perguntasse, Rafael, para as pessoas: quem é Jesus? O que eles dizem sobre Jesus? O que você acha que elas responderiam? Que tipo de respostas nós teríamos hoje a essa pergunta se Jesus chegasse e perguntasse para nós: o que as pessoas estão dizendo sobre mim? O que elas falam quem eu sou? O que você arriscaria dizer? Olha, eu acho que elas falariam muito da experiência que elas têm de Jesus, porque a gente conhece a Jesus não como os discípulos conheceram em carne e osso, a gente conhece mediante a fé.
tá? Alguns têm uma relação com o Senhor diária, de comunhão. Talvez esses diriam: ele é o meu amigo, ele é aquele que me ampara. Outros têm uma ideia de um Jesus que está ali, né, numa cruz, ou ainda pregado, ou não, na cruz livre, né, simbolizando aí a ressurreição, e que ele se encontra talvez num templo como esse. Né? Tem alguns talvez tenham essa ideia. Né? E até diria mais, né? Acho que você pontua as respostas de alguém que tem uma relação pessoal com Jesus. Isso, perfeitamente. Né? E de pessoas que têm essa visão de um Jesus mais religioso, que está dentro, né, de uma religião, que está dentro de uma cultura religiosa, né? E de fato essas percepções estão perfeitamente corretas, né? E aí teriam aqueles que dizem: Jesus, quem é Jesus? Eu não conheço. Eu não conheço. Né? Nunca ouvi falar, ou, né? E aqueles que dizem: é um personagem da história que eu respeito e só. Exatamente. Né? Talvez teremos mais percepções de Jesus, né? Mas acho que a pergunta principal é, na minha opinião, tá? Como cristão que somos, como conhecedores da palavra, quem nós achamos que é Jesus Cristo? Então segura essa pergunta. Tá. Segura essa pergunta, Beleza. porque nós vamos chegar lá de quem é Jesus para nós, quem é Jesus. Porque ele faz essa pergunta para os discípulos. Ele segue. Exatamente, ele faz para vocês. Mas deixa eu pegar o gancho que você trouxe, Rafael, e dizer assim, de que, de fato, se a gente sair perguntando o que as pessoas pensam sobre Jesus, são várias respostas. E eu diria que as respostas estão muito relacionadas com a forma que a gente vê Jesus e se relaciona com ele. Então tem o Jesus, o legal, o Jesus o amigo, né? O Jesus paz e amor, o Jesus revolucionário, o Jesus que vai transformar a história de uma forma assim hollywoodiana, né? Sim, Que veio milagres, com efeitos, milagres, o Jesus milagreiro, o Jesus prosperidade, o Jesus pistoleiro, né? Porque agora a gente ouviu falar que alguns dizem que se Jesus tivesse oportunidade de comprar uma pistola, ele usaria essa pistola. Então, depende muito da forma como as pessoas veem Jesus e como se relacionam com Jesus. Sim. Por isso, essa pergunta que Jesus faz, ela é muito interessante, porque ela descortina, na verdade, essa compreensão que a gente tem. E aí Jesus vai para o núcleo menor. E aí, voltando àquilo que você falou para nós cristãos, para os discípulos, ele diz: e vocês? Quem eu sou para vocês? E eu diria que essa é a pergunta fundamental que eu e você, como cristãos, nós precisamos de alguma forma também responder. A nossa resposta pode ser essa resposta genérica de que tudo é possível, ou pode ser uma resposta ou uma compreensão de Jesus de como ele se revelou. Porque aí nós vamos para os evangelhos, Rafael, e nós vamos perceber que há uma revelação de quem é Jesus. Ele não é qualquer coisa que eu possa querer colocar nele. Ele tem uma identidade. Jesus tem uma identidade. E essa identidade foi dada lá no batismo. Quando ele experimenta o batismo, e Deus diz: tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Essa é a maior identidade, e ele, a partir dessa compreensão, dessa vivência, Jesus vai para o seu ministério. Aí ele vai pregar o reino de Deus, ele vai realizar milagres, ele vai ao encontro das pessoas, ele vai abraçar, ele vai perdoar, ele vai curar, mas sempre nessa identidade que tu és o meu filho amado. E quando nós entendemos isso, nós também entendemos que é uma revelação de um Deus de amor. Sim. Né? De um amor que não é esse paz e amor, que não tem compromisso, não tem
essa vivência Amor pessoal. responsável. Exatamente, é uma relação responsável, uma relação comprometedora, né? E que quando nós compreendemos que Jesus é esse Filho amado, e Pedro diz isso, tu és o Filho de Deus vivo, e que Jesus é essa expressão desse Deus vivo, a nossa fé toma uma dimensão pessoal e ao mesmo tempo a identidade de Jesus é a nossa identidade. Paulo vai dizer isso no sentido de que nós somos co-participantes do reino, nós somos herdeiros e nós carregamos também essa imagem de Jesus em nós. Então, hoje, se alguém também nos pergunta, quem é você, Rafael? Quem é você, Marcos? Nós também podemos dar várias respostas. Sim. E talvez a resposta mais básica e rápida que a gente dá, e isso aconteceu várias vezes comigo, quando alguém pergunta, quem é você? Aí eu digo, eu sou pastor. Claro. A gente, às vezes, confunde funções Sim. com identidade. Antes de ser pastor, a minha identidade como cristão é ser filho de Deus. É ser um filho amado. É uma filha amada. Assim como Jesus, ele vivenciou essa experiência de ser um filho amado. E isso deu a ele toda a coragem e a ousadia para ser quem ele foi. Porque ele estava fundamentado no amor de Deus. Hoje, na minha compreensão, nós precisamos resgatar essa relação de filiação. Essa relação de que somos filhos. E por sermos filhos, a gente vive uma identidade transformada por Deus e ao mesmo tempo comprometida com Ele. Não somos bastardos. Nós não somos pessoas que estão sem rumo ou sem aquilo que nós falamos da promessa de Deus. Não, nós temos convicção porque nós somos filhos. E filhos sabem que Deus, no caso o Filho de Deus, sabe que Ele ama e de que Ele está presente. Jesus passava pelas dificuldades, mas Ele sabia que era amado. E esse é o resgate para nós, como cristãos, saber-se amado por Deus. Isso nos dá coragem para enfrentar as situações do dia. Isso nos dá coragem para enfrentar as lutas que nós enfrentamos. Porque quando nós nos percebemos amados, nós nos sentimos corajosos, ousados. A Bíblia diz que a fé lança fora o medo. E filhos de Deus não deixam o medo dominar, mas confiam. Eles creem. Eles podem caminhar dando passos adiante, sabendo que Deus está presente. Então, essa identidade de Jesus, Ele é o Filho de Deus, é também a nossa identidade enquanto nós cremos e confiamos em Jesus. Somos filhos amados de Deus. Amém. E a minha oração é que nessa reflexão a gente internalize isso. Porque ao internalizar, meus queridos, nós vamos nos perguntar também como é que os filhos de Deus vivem. Como os filhos de Deus expressam essa identidade. Quais são as marcas dos filhos de Deus? Porque as marcas de Jesus, o Filho de Deus, são marcas de doação, de entrega, de renúncia. E é interessante porque nos versículos seguintes, Jesus vai dizer, olha, aquele que quer me seguir, aquele que quer ser o meu discípulo, precisa negar a si mesmo. Ele vai falar dessa relação de que a gente precisa renunciar para ter as marcas e viver como filho de Deus. Talvez aí está o grande desafio para mim, para você, Rafael, para você que nos acompanha, é o quanto a gente está disposto a vivenciar essa promessa e essa identidade. É um privilégio ser filho de Deus. É um privilégio ser uma filha de Deus. É graça, é dádiva, é pela fé.
E isso nos compromete na vida. Um filho de Deus carrega as marcas de Jesus. Então, quem é Jesus para você? Como você responde essa pergunta? As respostas, elas correspondem com essa revelação que nós temos nos evangelhos? É o Jesus que perdoa, que ama? É o Jesus que chama ao compromisso, ao seguimento, ao discipulado? É o Jesus que cura, que liberta, mas que também chama ao arrependimento? Essa é a nossa identidade. Viver pela fé. É essa convicção de que nos tornamos parecidos com Jesus. Que Deus nos dê sabedoria. Que essa identidade de filho, que fez toda a diferença no ministério de Jesus e na vida dele, faça também diferença na nossa vida. Que a gente possa viver como verdadeiros filhos de Deus. Amém. Amém. E vamos ouvir o próximo hino. De bons poderes sinto-me cercado, bem protegido e bem consolado. Assim desejo eu passar os dias e ter convosco um ano de alegrias, por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos que há de vir. Deus está conosco sempre, noite e dia. Assim é certa hoje sua alegria. Ainda o antigo nos tortura, o peso de maus dias de amargura. Senhor das nossas almas acuadas, a salvação a qual são preparadas, de bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos que há de vir. Deus está conosco sempre, noite e dia. Assim é certa hoje sua alegria. Estende-me o cálice amargo da dor e o beberemos sem embargo, porque nos vem das tuas mãos divinas, até com gratidão sofrer ensinas, por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos que há de vir. Deus está conosco sempre, noite e dia. Assim é
certa hoje sua alegria. E se quiseres dar-nos alegrias, ainda sob o sol de breves dias, então nos lembraremos do passado e entregamo-nos ao teu cuidado. Por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos que há de vir. Deus está conosco sempre, noite e dia. Assim é certa hoje sua alegria. Quando o silêncio se espalhar profundo, todo ao redor deste pequeno mundo, repleto de adoração, ecoa do canto que há de filhos teus entoam. Por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos que há de vir. Deus está conosco sempre, noite e dia. Assim é certa hoje sua alegria. Amém. Uau! Esse hino, ele é profundo, né? Ele é marcante, ele é significativo. O compositor Dietrich Bonhoeffer. Volta e meia a gente fala sobre ele, né, Rafael? Volta e meia é recorrente, né? Algo que ele fala, que ele falou, algo que ele expressou através de um poema, de uma carta, de uma canção. Enfim, ele conseguiu, na minha opinião, né, fazer com que esse testemunho passasse por gerações. E que a gente consegue, por exemplo, através da canção dele, através dos escritos, a gente consegue imaginar, eu não digo sentir, mas imaginar aquilo que ele deve ter vivido. Mas eu entendo que Bonhoeffer, ele consegue manter essa firmeza de fé e testemunho, porque ele entendeu que ele era um filho amado de Deus. Amém. E por fato dele ter entendido, e não só entendido de uma forma cognitiva, mas que ele internalizou, ele vivenciou isso, é que deu força para ele enfrentar o que ele enfrentou. Toda a resistência, toda a situação do nazismo na época da Alemanha, a prisão e até o momento que ele foi executado, né, por conta da sua fé. Você falou bem ali na pregação, né, na tua palavra, que a fé nos afasta o medo. Ele sabia o que esperava. Sabia. Muitas vezes a gente sabe o que nos espera, mas que a fé possa ser esse combustível para que a gente, de fato, afaste esse medo e tenha confiança. E o hino expressa isso. Sim. Ele diz que noite e dia o Senhor cuida de nós. Amém. Até mesmo em momentos de perseguição, até mesmo lá na prisão, na cela em que Bonhoeffer estava,
até o momento em que ele deu o seu último passo, o seu último suspiro, ele confiou em Deus. É verdade. Porque confiar em Deus, meus queridos, não depende só de circunstâncias boas. Aliás, Jesus nos disse de que situações difíceis de perseguição nós passaríamos. Mas a convicção de que somos filhos amados nos dá também a certeza de que a nossa casa, ela não está aqui. A nossa casa está em Deus. É nele quem somos. Assim que seja. Quero convidá-los para um tempo de oração, para nós orarmos. E assim nós vamos concluindo o nosso encontro Sintonia com a Alma. Então eu quero convidar você que está nos acompanhando, assistindo, vamos ter esse tempo, vamos nos sintonizar em oração. Eu vou ficar um tempo em silêncio, nesse silêncio você pode fazer a sua oração, faça a sua intercessão. Quem sabe o que Deus também falou ao teu coração, você possa estar pedindo que o Espírito Santo ilumine. Vamos orar juntos? Deus, obrigado porque a partir do Teu Filho, Jesus Cristo, nós temos uma identidade. Somos filhos e filhas, amados e amadas. Que em momentos difíceis possamos nos lembrar dessa verdade. Que em momentos alegres tenhamos essa convicção no coração. Que essa seja sempre a nossa marca, a nossa vida, como filhos e filhas. Nós queremos Te honrar com nossas palavras, com a nossa vida, com as nossas atitudes, e vivenciar esse Evangelho transformador, esse Evangelho que nos liberta, que nos restaura, que nos faz ser novas pessoas, movidas pela esperança, movidas pelo amor, pela compaixão, pessoas que se deixam ser transformadas para transformar, perdoadas para perdoar, amadas para amar. Usa-nos, Senhor, capacita-nos, sustenta-nos, ampara-nos, que tenhamos sempre essa percepção de que não estamos sozinhos, de que a Tua mão nos acompanha dia e noite. Obrigado por essa certeza, obrigado pelo Teu amor, nos inspire a viver essa nova vida, para que sejamos praticantes da justiça, da misericórdia e do amor que vem de Ti. Em Teu nome é que nós oramos. Amém. Que Deus continue tocando no nosso coração. Que nós nos tornemos cada vez mais, pela obra do Espírito Santo, parecidos com esse Filho amado que é chamado Jesus Cristo. Que a identidade dele também seja a nossa identidade. E eu tenho um convite especial para fazer. Qual é o convite, Rafael? Domingo à noite, né? Hoje à noite. Hoje à noite, às 19 horas, espiritualidade e música. Teremos aí a Lucimeire e o Alexandre Leão, né? É um cantor ele é regente, inclusive, né? Aqui da Igreja Presbiteriana, é um grande parceiro, e um barítono baixo, né? E a Lucimeire, ótima pianista e organista. Vale muito a pena você que está em casa e vir hoje à noite aqui, comparecer, que certamente vai ser um momento de reflexão e de muita música esta noite. Isso mesmo. Então você que é de Joinville, que nos acompanha, já programa hoje às 19 horas na Comunidade dos Apóstolos esse tempo de oração
de uma boa música, esse tempo para estar juntos. Aproveite, coloque isso na sua agenda, priorize esse momento, porque ele é muito bonito e importante. Amém. Vamos ouvir o último hino, Rafael? Vamos lá. Jesus é cantar, viver com Jesus é sorrir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, mas também nunca se esquecer de que há muitos que vivem na dor, que mostrar nosso Cristo é viver, que vivê-lo é mostrar seu amor, que mostrar nosso Cristo é viver, que vivê-lo é mostrar seu amor. Viver com Jesus é cantar, viver com Jesus é sorrir, é viver nesse amor e demonstrar essa misericórdia na nossa vida. Que você receba a bênção de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor ilumine, o Senhor te dê graça, o Senhor te dê paz, que você tenha um dia e uma semana muito abençoada. E que essa certeza de que somos filhos e filhas de Deus esteja sempre no nosso coração. Um abraço e até a próximo culto, domingo que vem, também teremos aqui presencialmente pelo canal do YouTube. Deus abençoe.